Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com benevolência da parte do nosso Criador, nosso Deus Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que a paz seja com todos os irmãos, que a paz seja convosco. Irmãos, que nós possamos orar sempre, uns para com os outros, para que cada um de nós permaneça sempre firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que é o nosso Salvador. Que assim seja, irmãos. Hoje eu quero falar para os irmãos um estudo bem importante nesses tempos que nós vivemos, que é sobre o selo de Deus, A gente ouve muito falar sobre a marca da besta, sobre o comprar e vender, o que vai ser, e etc e tal. Mas eu creio que nós temos que se preocupar não é com a marca da besta. Nós temos que nos preocupar é estar selados com o selo do Eterno. Nós temos que estar preocupados com o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é muito e infinitamente mais importante do que se preocupar com o selo, com a marca da besta. Até porque a palavra diz que os que têm o nome escrito, os que têm a marca da besta são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E essa preocupação, irmãos, ela tem que ser constante, Por exemplo, lá no livro de Êxodo 32, ali no versículo 30 até o 33, está escrito assim, E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, irmãos, nós temos que ter zelo com a palavra do Altíssimo, nós temos que ter zelo e boa conduta, nós temos que obedecer os seus mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, que é o jugo leve, para que nós tenhamos o selo na nossa fronte e sejamos identificados, e não tenhamos o nosso nome riscado do livro da vida. É claro que quando a gente nasce de novo, que a gente recebe o Espírito de Cristo, dificilmente a gente vai querer humilhar novamente o Filho de Deus na cruz, A gente não vai querer fazer isso. Então nós vamos fazer o quê? Perseverar até o fim, para que o nosso nome permaneça no livro da vida que está escrito, Ou seja, quando todos têm o nome escrito no livro da vida, Mas aqueles que transgredirem, aqueles que não se converterem, aqueles que não buscarem, vão ter o nome riscado, ou seja, vão estar no livro da morte. Como eu sempre falo, são 2 caminhos, não tem muito o que escolher, ou é a vida, ou é a morte, Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Lá em Apocalipse 3:5, está assim, O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Note que aqui, nosso mestre, ele está fazendo a mesma coisa que Moisés fez lá diante do Senhor, Pedindo para que ele perdoasse aquele povo, Senão, risca o meu nome do teu livro, Então, ele se coloca num estado de humilhação. Moisés ele se rebaixa até mais, ele se coloca menor do que o povo que estava pecando, entendeu? Então, o nome no livro da vida, irmãos, é muito importante. A gente só consegue ter esse nome mantendo obediência, na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Não adianta você cuidar só do teu tempo físico e não cuidar do teu tempo espiritual. Ou seja, você vai receber batalha espiritual na tua vida e você não vai conseguir vencer. Então nós temos que ter esse selo. Essa é a maior preocupação do cristão, irmãos, tem que ser com o selo da vida, o selo na fronte, o selo da salvação, que é o Espírito de Cristo, que é o sangue do Cordeiro, que é a obediência, que é a prática daquilo que está nas Escrituras, que é o amor aos mandamentos. Por isso que eu recomendo os irmãos ler Salmo 119. Eu estou compartilhando todo dia uma letra, do alfabeto hebraico. Cada letra tem um trecho de uma passagem, referente ao amor que Davi ele expressa pelos mandamentos do Eterno. Então nós temos que ter esse amor, porque se nós tivermos esse amor,
não é que nós não vamos pecar por medo. Uma coisa, irmãos, é você pecar por medo. O medo de pecar é tipo assim, ó, se pudesse eu fazia, mas só não faço porque não pode. Então, tecnicamente você gosta daquilo ali. Você só não quer fazer, né, para não ser pego em flagrante. Agora, quando você tem temor de pecar, você não quer o quê? Você não quer que o Pai sofra, você não quer humilhar o nome do Eterno. Você sente uma vergonha de pecar. Então você quer honrar o Pai, não fazer aquilo só porque os mandamentos estão ali e dizem para não fazer. Você quer fazer aquilo para agradar o Eterno, porque isso é agradável diante dos olhos dele. Então, se manter firme nos mandamentos e evitar a transgressão, a desobediência, o pecado, não é porque tem lei, né? Porque a lei ela serve para expor a nossa podridão. Você não quer fazer aquilo por amor ao Eterno, por amor a Cristo, por amor ao sacrifício que Jesus, Yeshua, fez na cruz por nós. Então, quando nós nos abdicamos da vida de pecado, é por amor ao Eterno. Porque qual é o pai que gosta de ver o filho aprontando? O pai não sofre? Agora, quando o pai vê o filho no bom caminho, o pai se alegra. Imagina o nosso Criador, vendo que a gente se arrependeu, voltou para os caminhos dele e se mantém firme na palavra, não porque tem medo, se pudesse pecava e depois se arrependia, não quer fazer aquilo para não transgredir e não colocar a imagem do filho novamente crucificado na cruz, expondo a humilhação. Então vamos entender primeiramente o que significa selo, né? O que é esse selo? O que significa isso? Selo, significado de selo, pequena peça de metal ou carimbo que, com detalhes em relevo, serve para marcar um documento demonstrando a sua autenticidade sinete chancela, né? Ou seja, pertence a algo ou pertence a alguém, a uma empresa, né? a um produtor, a um dono, a um estado, a uma cidade, enfim. Sinal ou marca deixado por essa peça, marca que se estampa carimbo, né? Pequeno retângulo em papel impresso que é colado em envelopes, cartões postais ou pacotes enviados pelo serviço de correio, selo postal, estampilha. O que pode ser usado para fechar ou selar algo, indicando sua qualidade, excelência, autenticidade, etc. Selo do produto. Adesivo, marca, rótulo que indica informação de qualidade, procedência ou de adequação a determinadas regras. Selo de qualidade fornecido por órgãos reguladores, selo de procedência de produto, selo de indicação de idade e espetáculo, selo de garantia. Tudo isso aqui, irmãos, vai fazer sentido para vocês entenderem o que é a marca, né? No próximo vídeo, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão entender por quê. Indicador de gravadora fonográfica. O CD foi gravado por um novo selo dedicado exclusivamente ao rock. Sentido figurado. Indicador de marca, distinção, sinal. O selo da epidemia marcava o castelo. Etimologia, origem da palavra selo. A palavra deriva do latim, sigillum, que significa pequeno sinal ou marca. Substantivo masculino. Pessoa que nasceu em Dodona, na Grécia, pertence aos selos, povo dessa cidade. Adjetivo, relativo ao próprio povo, o selo. Desculpa, relativo ou próprio do povo, selo. Etimologia da origem da palavra, tá, já vi isso daqui, beleza. Então, irmão, selo, ele tem vários significados, várias interpretações e raízes, mas basicamente é algo que identifica um produto, certo? E essa identificação fica fácil de dizer de quem é, a quem pertence, qual o processo de produção que esse produto passou. Por exemplo, quando você compra ali um macarrão, tem lá a informação nutricional, tem o código de barras, tem o horário que foi produzido, tem a data que foi produzido, tem o processo que foi feito, etc. e tal. Correto? Você consegue entrar lá nas informações do produto, saber... Não tem lá quando der um problema no lote de um produto, todo aquele lote tem que ser recolhido, porque naquela produção caiu... Aconteceu agora, um pedaço de vidro no chocolate acho que é da Garoto lá. Então aquele lote teve que ser tirado das prateleiras, porque aquele lote de produção, aquele selo identificava aquele produto.
Então aquele produto não presta. Então ele foi retirado do mercado. Então vocês veem que o uso do selo, estampa, marca, rótulo, ele é muito abrangente, irmãos. Entendeu? Outro exemplo, quando tem, como é que fala de carro? Recal, né? Que, o carro com final tal tem que ser levado de volta lá na sua concessionária porque deu um problema no freio. Então todo mundo que tem esse carro com essa identificação, com esse selo, com essa marca, vai ter que pegar esse carro. Pode ver, irmãos, que é da mesma empresa, é o mesmo produto. Ou seja, é o carro, sei lá, o HB20, né? Então, todo mundo tem um HB20, é tudo igual. Só que um lote desse HB20, ou seja, aqueles que têm uma numeração específica, esse lote está com problema. Então, por exemplo, nós aqui na Terra somos todos seres humanos, certo? Mas existe o lote que está nas trevas e existe o lote que está no caminho da luz. Então, o que vai identificar a separação dessas pessoas é esse selo. Então, esse selo, irmãos, é o que vai dizer, esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo. Entendeu? E esse selo é identificado como? Com os mandamentos, obediência ao Eterno, o nascer de novo, não pecar, etc, etc, etc. E dentro dessas pessoas que estão seladas, cada um vai ter a sua identificação e o que você fez na terra. Por isso que fala, quando o Messias fala que deu 10 talentos, um produziu tanto, outro produziu 2, um produziu 4 e um não produziu nada. Aquele que não produziu nada não serviu para nada, ou seja, deu defeito, entendeu? Vai ser jogado de escanteio junto com os selos que já eram do maligno, entendeu? Então, é muito importante a gente se preocupar com o selo do Altíssimo, né? Nós temos que estar no rótulo, na linha de produção, digamos assim, do Eterno, não na linha de produção do maligno, para lá na frente, quando nós sair a nossa identificação, nós tenhamos aqui, esse aqui é filho do Eterno, esse aqui é filho do diabo. Estou usando essa analogia só para vocês entenderem melhor, tá bom? Por isso que nós vemos muito nas escrituras falar sobre colheita, seara, semente na terra, frutos, árvore. É como se realmente nós tivéssemos... Preste atenção, irmãos, é como se aqui fosse uma estufa, né? Fosse uma grande seara. O Messias fala que, eis que a seara está madura, vamos fazer a colheita. Então, cada produto que está sendo colhido vai passar por uma produção de qualidade. Nessa produção de qualidade, nessa empresa, vai ser identificado o quê? Se o produto é bom, se ele está adequado para ser selado e ir para consumo, entendeu? Ou se ele vai ter que ser descartado, jogado no fogo. Então, a palavra sempre usa essas analogias para que nós possamos entender que nós temos que ter características que nos identifiquem com o Criador. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, o que nós temos que ter em nossa fronte, em nossa vida, em nosso coração? As semelhanças do Eterno. Nós não podemos ter a semelhança de Satanás. Porque a partir do momento que Adão, ele por vaidade, sei lá o que passou na cabeça dele, né? Ele tinha toda a autoridade da terra, tudo era dele, foi sujeitado a ele. Preste atenção nisso aqui, tudo foi, Adão, é tudo teu. Eu vou te dar só vou dizer uma coisa, tem uma ordem que eu vou te dar que eu não quero que você viole, para que você não morra, ou seja, tudo era dele. Aí ele quis saber mais, ele quis mais conhecimento, ele quis mexer com o que não era para mexer. Por isso que caímos aqui, entendeu? Por exemplo, lá José, né? Com a mulher de Potifar. Tudo foi colocado aos pés de José. Só não mexe com a minha mulher. Basicamente assim, tô resumindo aqui. E a mulher se jogando para cima de José, se jogando. José, sai fora, eu jamais vou desonrar o meu Senhor. Tudo foi me entregue. Menos você. Eu não posso encostar em você. O Eterno entregou tudo para Adão, menos a árvore do conhecimento. Não. O que ele fez? Se entregou para a árvore do conhecimento. Na nossa vida, irmãos, nós temos tudo. Nós temos uma eternidade lá. E o que nós temos que fazer?
Só ficar aqui, obedecendo o Eterno, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente seja humilhado, mesmo que a gente perca as coisas aqui na terra, perca benefícios, perca aquilo que o pessoal considera glorioso aqui na terra, porque a nossa preocupação, nosso foco tem que ser o reino. Então, se nós perdemos aqui, morrer aqui, é o quê? É lucro. Por quê? Porque nós temos a eternidade. Então, é por isso que nós temos que manter o selo do Eterno em nossa vida. Porque quando o Cristo vem, quando Jesus, Yeshua HaMashiach, ele morre, ele restaura o templo, ele restaura o reino, ele restaura o homem à imagem e semelhança do Eterno. Então, quando ele vem, ele desfaz as obras do maligno, reconstrói a característica do homem para o Criador. Por isso que lá em Jeremias o Eterno fala que faria uma nova aliança, né? Onde cada um aprenderia, um ensinaria o outro, ou seja, os mandamentos do Eterno estariam em nosso coração e em nosso entendimento. Então isso era uma aliança. A aliança é uma marca, é um selo, está selado, tá alicerçado. O que o Eterno uniu, ninguém separa. Então quando ele faz essa nova aliança, ele determina quem para ser o mediador dessa aliança? O Filho. Porque é o Filho que reconstrói essa aliança. É o Filho que vai selar. É o Filho que tem o poder de abrir os selos. É o Filho que tem o poder do livro da vida. Porque foi tudo sujeitado a Ele. É Ele que vai fazer o filtro. Ó, esse fruto tá bom, esse fruto tá podre, esse aqui deu espinho, esse aqui, entendeu? É Ele que vai identificar. E é por isso que nós precisamos nascer de novo, sermos como criança, receber o Espírito e manter sempre em santificação. Tá bom? Lá em Êxodo 28, versículo 21, diz o seguinte: E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada um com seu nome para as 12 tribos. Essa passagem aqui de Êxodo, ela faz link com Apocalipse 7, do 2 ao 4, olha que interessante. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o ar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui no livro de Apocalipse está falando das 12 tribos de Israel, né? Aquela que já tinham sido separadas lá no Êxodo 28 e 21, entendeu? Então, só para vocês entenderem, o selo, irmãos, ele identifica. Depois que o Eterno selou, irmãos, ninguém tem poder de tirar. Só Ele, entendeu? O que Yeshua escreve, sela, o que ele identifica, Yeshua fala: aqueles que eu arrebato, ninguém tira da minha mão. Então, o que nos mantém firme ali com o Pai é o Filho. E é por isso que nós temos que ser obedientes todos os dias. Todo dia pega a sua cruz e segue-me. Todo dia pega sua cruz e segue-me. Todo dia pega sua cruz e segue-me. Ou seja, é uma batalha diária até o fim da nossa vida. Nós temos que olhar para os nossos antepassados, os discípulos, os apóstolos, irmãos, e eles sofreram. A igreja era perseguida, morta. O mundo odiava a igreja. Quando você vê que o mundo está muito quietinho, que a igreja está aí, tudo certo, é porque tem alguma coisa errada. É porque a igreja não está fazendo o papel dela, que é o quê? Apontar os erros. É mostrar as trevas. E é por isso que as trevas estão dominando a terra novamente, porque a igreja está passando pano. Entendeu? Os apóstolos, o próprio Messias, ele dava de dedo no sistema. Ele apontava os erros do sistema. E é por isso que Roma estava... Eles viram ele como... Não Roma, os mestres das leis ali, que era a elite da época, viu ele como um inimigo muito poderoso. Porque ele, sem pegar em espadas nada, ele estava levando uma quantidade gigantesca de pessoas
a questionar Roma, a questionar as doutrinas dos fariseus. Então era um negócio muito de muito poder, que eles iriam simplesmente desfalecer se Jesus ficasse vivo. Ó, vamos matar esse cara aí, senão ele vai acabar com o nosso negócio. Eles queriam matar até... Lembra lá na passagem de João, que quando o Messias ressuscita Lázaro, eles querem matar Lázaro, para que o pessoal não soubesse dos milagres. Para vocês verem, irmão, como o poder da palavra, de quando o Espírito... Quando nós somos usados pelo Espírito, né, o mundo ele começa a nos odiar. Por quê? Porque a gente começa a revelar a podridão das trevas. E Jesus estava fazendo isso, lógico, ele estava fazendo milagres e tudo mais, coisas incríveis, para que o povo cresça e valorizar. Não, realmente esse é filho de Deus. Então ele não precisou pegar em armas, ele não precisou fazer nada, ele só precisou obedecer o Pai. E era o Pai que agia com o Espírito através de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Vocês estão entendendo? Lá em Êxodo 28, 36 ou 38. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos. Santidade ao Senhor. Está falando que relacionado a Arão, ele pertencia ao Senhor. E atá-la-ás com cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estarás. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas das suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Ou seja, a testa, irmãos, está ligada ao discernimento, à sabedoria, à busca do eterno. Ou seja, a parte mais alta, é o nosso cérebro aqui, né? Está na parte mais alta, ou seja, nós temos que estar buscando do alto. É do alto que vem o nosso alimento espiritual. O nosso espírito precisa buscar direção de cima, do eterno. Até eu vi um vídeo, quando for fazer o estudo da marca da besta, eu vou utilizar esse material do irmão Fernando, um excelente vídeo que fala da menorá ligadas a... Eles chamam de chakras, né? Mas a menorá está falando da igreja, das 7 igrejas, né? E o meio dessas igrejas, da menorá, está sempre acesa essa chama, né? E ali é onde habita nosso Senhor Jesus Cristo, limpando, né? Passeando entre os candelabros, entre as rodas, né? Entendeu, irmãos? Então esse estudo da marca da besta vai ser muito importante também. Mas nós temos que nos preocupar com isso aqui, ó. Ter em nossa testa, nossa fronte, o selo do Altíssimo, a obediência, tá bom? Nós temos que ser propriedade do Eterno. Como aqui o exemplo que Arão estava na fronte dele, selado, né? Pertencente ao Senhor, a santidade ao Senhor. Nós temos que ter na nossa fronte, irmão, santificação, kadosh, pureza, né? Kadosh é puro. Nós temos que estar em constante pureza para o Eterno, ou seja, os nossos pensamentos, nós temos que vigiar para que eles não fiquem ali, ó, buscando coisas terrenas, coisas de pecaminosas, entendeu? Não que nós não seremos afligidos por pensamentos e tudo mais, mas nós temos que saber separar esses pensamentos, repreender esses pensamentos, para que nós, filtrando esses pensamentos, eles sejam purificados, entendeu? Então, na nossa fronte tem que estar o quê? Pensando coisas do reino. Por isso que o Eterno dizia para Josué: medite nesse livro dia e noite, dia e noite, dia e noite. É por isso que nós temos a santificação, o selo na nossa fronte, é obediência à palavra dia e noite, tá bom? Esther 8, versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Você está entendendo? Por isso que nós temos que se preocupar com o selo do Eterno, para que ninguém possa revogar. Quem é que pode revogar? Só o rei. E se o rei olhar para nós e nós estivermos obedientes à sua palavra, vocês acham que ele vai tirar o selo dele da nossa fronte? Jamais. Aquilo que o Pai me deu, quem o Pai me deu, e eu arrebato, ninguém tira das minhas mãos. Então nós temos que nos preocupar em estar nas mãos de Yeshua, de Cristo Jesus, para que ninguém nos tire de lá. Entendeu? E esse exemplo aqui do anel do rei, o rei diz, ó, o que o rei sela, ninguém pode revogar. Entendeu?
lá em Daniel 6, versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Ou seja, o selo, irmãos, ele tem um poder de algo inviolável. Ou seja, o que está selado está determinado, está feito. Várias vezes quando fala assim, sele esse livro até o tempo do cumprimento dessa profecia. Ou seja, quando é selado o livro, ninguém consegue abrir. Só quando se cumpre a profecia ou quando é determinado pelo Cordeiro. Como por exemplo aqui em Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Porventura, irmãos, nós não estamos no tempo onde o conhecimento, a ciência está se multiplicando de forma acelerada? E as pessoas estão aí preocupadas com o amanhã, com a política, com isso e com aquilo, sendo que o tempo, a ciência está se multiplicando, as profecias estão se cumprindo. Então a nossa preocupação, a nossa mente, a nossa fronte, né, o nosso espírito tem que estar selado com as coisas do eterno, para o reino do eterno. Não se preocupar com as coisas do mundo. Deixe que as coisas do mundo se resolvam neste mundo, ou seja, esse mundo vai perecer. Então nós temos que focar nas coisas do alto, como está lá em João 6 ao 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Nós temos que nos preocupar com a comida do alto, com a comida da vida eterna, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, que ele diz assim, aquele que não comer da minha carne não poderá ser salvo. Eu vou até vou ler essa passagem, irmãos. Vamos lá, ó. É João 6, dos 52 ao 71. Eu abri aqui e já vamos ler essa passagem também. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos disseram, dura este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. É o Pai que leva para o Filho. Irmãos, é Pai e Filho sempre ali juntos. É o Pai que traz para o Filho. E quem o Pai dá para o Filho e o Filho arrebata, ninguém tira da mão dele. Porque foi dado a ele, sujeitado a ele. Onde é que eu estava aqui? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Já ficaram meio assim. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Porque tinham vários discípulos, né? Só 12 que ficaram e um traiu. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele havia de entregar sendo um dos 12. Então, quando Jesus fala de comer da carne dele, está falando do pão da vida, ou seja, do alimento espiritual. Beber da palavra da vida, a fonte de água viva. Entendeu, irmãos? Por isso que
Aqui em João 6,27 diz, eu vou repetir, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, ou seja, está selado. Aquele que se alimenta do Filho, da palavra do Eterno, que vive a santificação, que vive os mandamentos, que tem amor pela palavra do Eterno, está selado para o reino eterno. Tem o nome do Eterno na sua fronte. Ou seja, a pessoa ela vive a palavra, ela pensa a palavra, ela se alimenta da palavra, ela é a palavra junto com Cristo. Porque Cristo habita nela. Se Cristo habita nela, ela faz parte da família celestial. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, irmãos, nos leva a ser marcados, selados pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito do Santo, pelo Espírito de Cristo. Tá bom? Então, irmão, nós temos que receber esse Espírito. Nós só conseguimos receber nascendo de novo. Aquele que não nasceu de novo não poderá herdar o reino dos céus. Quem não nascer de novo e ser como criança, ser pequeno, humilde, aprender tudo, né? Nós não podemos ser grandes aqui. Nós temos que ser pequenos para que grande seja a palavra. Grande tem que ser Cristo, tem que ser Yeshua, ele tem que ser grande. Na nossa pequenez, entendeu? A graça dele nos basta. E é na nossa pequenez, na nossa fraqueza, no nosso sofrimento que o poder dele cresce. Lá em Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão pela selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também as justiças lhes sejam imputadas. Aqui está falando do... Então vocês veem que a fé de Abraão ela era tão grande que ela foi imputada como justiça. E a circuncisão, ela apenas selou, foi só um selo da aliança que o Eterno fez com Abraão. O selo da justiça da fé, quando Abraão ainda nem era circuncidado. E aqui você percebe, irmãos, que Abraão foi imputado por justiça antes da circuncisão na carne. Ou seja, ele já foi selado, ou seja, já foi a palavra do Eterno, irmãos, ela já... Quando o Eterno diz, eu farei uma aliança contigo, quando ele já diz isso, já está selado a aliança. Por quê? Porque quando Abraão creu naquilo que o Eterno prometeu, aquilo foi imputado por justiça, ou seja, foi selado. Entendeu? A circuncisão ela só testificou aquilo que já havia sido prometido. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, são selados, o Espírito é o selo, é o que marca. O pai vê o Espírito do Filho naqueles que nasceram de novo e ele tem eles como filhos do reino celestial. São filhos dos céus. Então, o Espírito do Filho que habita em nós, ou seja, em quem nasce de novo, é o nosso selo, é a nossa garantia, porque o Pai não vai abandonar o Filho. O Pai sempre vai olhar para nós e vai ver o Filho. Ele não vai ver o Eliseu de carne e osso. Ele não vai ver a Larissa de carne e osso, a Miriam de carne e osso. Estou falando da minha família aqui, né? Ele vai ver quem? O Filho, o Espírito do Filho que habita em nós. Por isso que ele olha para nós, não vê nós ali a carne, ele vê o Filho. E se ele vê o Filho, nós somos o quê? Participantes do Filho, do reino celestial já. Por isso que nós nascemos, nós morremos em Cristo e depois nós ressuscitamos com Ele, porque Ele já ressuscitou. Então, simbolicamente, nós também já ressuscitamos. Por isso que a nossa vida tem que ser o quê? De santificação, de pureza, de busca sempre para o quê? Para o reino eterno. Isso é o nosso selo. Isso estará na nossa fronte, na nossa obediência, e nós seremos guardados pelo Eterno. Romanos 8, 16-17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 1 Coríntios 9, 1-3. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa
para com os que me condenam. Ou seja, Paulo está usando os seus, as suas ovelhas, sua igreja ali, né, como prova, porque ele está dizendo: vocês são selo do meu apostolado, vocês são prova de tudo que eu fiz por amor ao Eterno, eu fiz com excelência, eu fiz com obediência, eu fiz com sofrimento e fiz por amor a Cristo. Vocês são prova, vocês testificam isso. Selo, irmão, significa testificação, significa algo comprovado, entendeu? Algo que marcado e inviolável. Segundo Coríntios 1, do 20 ao 22. Porque todas quantas promessas há de Deus, não nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem é que habita no coração? Quem é que está lá fazendo o sacerdócio eterno? Yeshua. O Espírito de Yeshua está lá. Gálatas 4, do 7 ao 9. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui ele está dando uma repreensão para as pessoas, uma vez recebendo a palavra de Deus, não querer fazer novamente o que faziam, voltar a servir outros deuses. Efésios 1 ao 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Note aqui, agora que você é selado, você não é mais servo, você é filho. Você tem o selo do Eterno, você tem o selo do Altíssimo. Agora o Pai te vê como filho dele. Entendeu? Agora você não pode mais servir a outros deuses, agora você tem que servir ao Eterno. Você não pode continuar pecando, você tem que ter uma vida de santificação. Agora você é selado, você é um produto novo. Agora você é nova criatura, você não pertence mais ao selo do diabo. Por isso que nos últimos tempos, Satanás vai querer selar as pessoas para o lado dele. Obviamente que antes desse selo físico, digital e biológico, tem o selo do comportamento, da desobediência, da transgressão dos mandamentos ou da obediência aos mandamentos, que é esse selo que eu estou apresentando para vocês hoje, que é o selo espiritual e que ele se torna físico nas nossas ações. Então nós temos que ter esse selo na nossa vida todo o santo dia. Todo dia, pega a tua cruz, segue-me, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu parei. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, não aborreça, não entristeça, não faça Cristo ser de novo humilhada a vitupério, não queira transgredir. Agora a coisa é séria. As pessoas não estão brincando de ficar sendo filho de Deus. Quando você é selado filho de Deus, você não pode mais transgredir. É um erro grave você fazer isso. Então, antes que você nem venha. Entendeu? Por quê? Porque é mais fácil, né? Você que ainda não teve experiências com os dons celestiais, ouvir a palavra da verdade, ouvir um alimento puro da santificação, e você dizer: nossa, agora eu entendi, eu vou aceitar Cristo, eu vou viver uma vida de santificação, e lá na frente você bobear, né? Você esquecer do azeite, dar aquela cochilada, não comprar azeite, ou seja, não se alimentar da palavra, dar aquela espreguiçada e voltar a fazer o que fazia antes. Você vai voltar a um estado pior do que você se encontrava antes. O cão voltou ao próprio vômito. Por isso que é melhor você não vir, ter certeza do que você quer, receber essa mensagem e daí no teu coração disser: eu não quero mais essa vida. A partir desse momento, irmão, a coisa é séria. Ou vocês acham que o diabo brinca? Se vocês acham que o diabo brinca, vocês estão perdidos. Ele não brinca. Ele está louco para devorar almas, comer o pó da terra, tá bom? Apocalipse 5:1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Depois a gente vai ler inteira essa passagem aí, tá bom?
Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva na terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tenham nas suas testas o selo de Deus. Os homens que não têm o Espírito do Eterno, os homens que não têm o Espírito de Cristo, os homens que não obedecem os mandamentos, os homens que não vivem a palavra, os homens que não nasceram de novo, a humanidade que não vive o Evangelho de Cristo. Esses não têm o selo do Eterno, esses vão para o lago de fogo. Então, se você está aí acusando pessoas, né, como eu vi, as pessoas vindo desabafar comigo, estavam desesperadas, aqui no canal a irmã também já comentou isso, pediu minha orientação. Eu vou para o inferno, perdi minha salvação, mas eu amo a Cristo. Como é que a pessoa que ama a Cristo vai para o inferno? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Isso aqui é muito importante. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas estão sendo provadas, tá? Elas estão sendo purificadas e provadas para ver se realmente elas querem continuar nessa vida de dependência do Estado, de acreditar no Estado, de achar que está tudo bem, ou se elas vão se arrepender e buscar o Eterno. Às vezes o próprio Eterno está permitindo que muitos filhos dele recebam esses desengripantes. Eles vão adoecer, vai dar um problema aqui, outro ali, para eles se arrepender e falar, misericórdia, por que eu não acreditei? Deus me perdoa, eu não quero perder. Eu já vi muita gente dizendo assim, ó, eu prefiro morrer, mas não perder a minha salvação. Se eu recebi esse negócio e eu vou morrer de doença, que eu morra, mas não perca a salvação. Então imagina o seguinte, o Eterno está provando, tá? Porque o Eterno prova, irmãos, não tem esse negócio. A gente que recebeu a mensagem, entendeu, e se esquivou, pode ser que tem outros irmãos que não entenderam, estão sendo seduzidos, acreditando, de repente eles acordam para a bobeira que fizeram e vão buscar a face do Eterno. O Eterno às vezes está provando essas pessoas, irmão. Ele usa o sistema. Muitos serão provados, nós seremos provados, presos, cativos, sei lá, mortos, não sei. Todos serão provados de alguma forma. Então as pessoas estão dizendo assim, tá condenado porque você tomou os desengripantes. E daí? E se é o Eterno que está provando aquela pessoa para que a pessoa se arrependa e busca ele, seja com uma doença, seja com problemas cardíacos, não sei, irmãos. A pessoa ali, quando está desesperada, algumas vão continuar acreditando na ciência. São aqueles que não se arrependem. Quando o anjo grita, arrependei-vos. E as pessoas não se arrependem, vem a tormenta tudo, e a pessoa continua acreditando na ciência. Essas aí eu nem falo nada. Estão cegas e mortas e estão se afundando e afundando até um ponto que vão morrer no pecado. Agora, aquele que colocou a mão na consciência, nossa, tomei o primeiro desengripante, agora eu vi que eu não deveria ter feito isso, agora eu estou estudando, eu estou vendo que isso aí não é coisa boa, eu estou vendo que quem está fabricando isso são pessoas que não se importam com a saúde, sim com o lucro, estão usando a vida das pessoas para enriquecer, pessoas vão morrer, pessoas não vão poder ter filhos, etc e tal. Ai, meu pai, me perdoa porque eu participei desse negócio aí. É o Eterno provando a pessoa. Então como é que tu vai dizer que a pessoa já está marcada? Cuidado! Vamos ler a palavra, vamos estudar as escrituras para entender todo o contexto. Não é assim, irmãos. Se fosse assim, o diabo já teria vencido com facilidade. O que o Eterno fez, irmãos, é para dificultar as coisas. O que o Eterno selou é para dificultar a nossa morte. Sabia que é muito mais difícil agora para Satanás conseguir fazer com que a gente perca a salvação? Por isso que ele está usando a tecnologia, por isso que ele ficou quietinho esse tempo todo, por isso que ele entrou dentro das denominações, porque quando ele perseguia a igreja, quanto mais matava, quanto mais sacrificava a igreja, mais ela crescia. Vocês perceberam isso? Por isso que o Constantino criou a igreja católica, porque Satanás viu que estava perdendo o jogo. Opa, pera aí, quanto mais eu mato, mais persigo, mais prendo, mais esse povo cresce. Aí depois que Paulo morreu, pronto. Agora fez a festa, porque Paulo dizia, temo que quando eu for, lobos devoradores vão vir até vós, né? E é o que aconteceu até hoje. Por isso que a igreja está a igreja de hoje, irmãos, os templos aí que representam a igreja, tá tudo bem, tudo paz e amor com o mundo. Mas o Eterno permite também, porque todos esses serão julgados. Por isso que muitos dirão, Senhor, Senhor, eu não expulsei demônios. Nossa, vai para o inferno, não te conheço. E agora nós estamos num tempo de maior provação. Então agora é hora do Eterno usar os sábios, como está lá em Daniel 11,
para que esses sábios ajudem os irmãos, não condenem os irmãos. Nós temos que ajudá-los a enxergar o erro. Apocalipse 20, versículo 3. Ele lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, está selado, acabou. Ninguém tira, ninguém remove o selo. O selo, irmãos, ele é importante. Uma vez selado, sempre selado. E só existe um digno de abrir os selos. Então só tem um que pode te riscar o nome do livro da vida. Só tem um que pode tirar o selo da tua fronte, que é o Messias. E como é que ele vai tirar isso? Se você transgredir, é meio que automático. Você está lá, recebeu a mensagem, recebeu a palavra da verdade, agora você está aprendendo a Bíblia como ela é. Opa, agora eu estou entendendo. Daí você vai, recebe o Espírito e tal, e não sei o quê. Aí lá na frente fala, não, mas eu pensei que ia acontecer agora, ainda não aconteceu. Eu vou dar uma relaxada aqui. Aí você volta a um estado pior do que era antes. É por isso que você, uma vez selado, pega esse selo na tua fronte e mantém todos os dias a lamparina acesa, obediência, pega a tua cruz e carrega todos os dias. Se alimenta da palavra, leia a palavra. Vamos ler ali, deixa eu ver aqui, o livro, a passagem de Apocalipse 5 inteira, tá? O capítulo 5. Eu gosto muito desse capítulo aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória, e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Visto, irmãos? O cordeiro vive. Está com o Pai, reinando. Digno é ele, o único digno de pegar o livro da mão do Eterno, abrir o livro, abrir os selos. Tá bom? Que os nossos selos estejam, irmãos, cada um de vocês com o selo do Altíssimo em suas frontes. Cada um de vocês esteja com o selo de Cristo no teu coração. Cada um de vocês esteja selado, vivenciando nas tuas ações todos os dias. Que este selo não fique apenas em aparência. Que este selo não fique apenas no teu pensamento, no teu coração. Mas que ele seja exercido, que ele seja vislumbrado, que ele seja visto de todas as formas nas tuas ações. Porque as tuas ações, as tuas obras vão comprovar se o selo que tu tem na tua fronte é verdadeiro de Cristo ou não. Se o selo que tem no teu coração é dele, se o selo que tem nas tuas ações é dele. As tuas ações vão comprovar se você é do Eterno ou se você é do mundo. Se você é de Cristo ou se você é do diabo.
Ore todos os dias. Busque a face do Eterno. Busque, irmãos, vivenciar. Busque estar sempre selado, purificado com o sangue do Cordeiro. Que a palavra do Eterno, irmãos, penetre no teu coração. Se preocupe com este selo, irmãos. Se preocupe com o teu nome no livro da vida. Deixe que a marca da besta seja para quem está no mundo. A nós cabe o quê? Se preocupar com o selo do Eterno. A nós cabe se preocupar com o selo da salvação. A nós cabe se preocupar com o nome no livro da vida. A nossa preocupação é com essas coisas. Com o reino celestial. E claro, obviamente, vamos trazer estudos sobre a marca da besta para que as pessoas também deixem de se preocupar com a marca da besta e passem a se preocupar com a marca de Cristo, com a marca do Eterno, com o selo do nosso Deus vivo, nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom, meus irmãos? Que o Eterno abençoe a vida de vocês, que esse estudo possa te ajudar, que você possa buscar a face do Senhor, que esse alimento espiritual possa ser teu todos os dias. Leiam a palavra, se alimentem dela, do pão da vida, da carne de Cristo, que é o pão da vida, do sangue de Cristo, que é a água da vida, tá bom? A benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com o espírito de vocês, irmãos. Fiquem na paz, que o Eterno abençoe. Shalom.